O governo tentará usar 10 medidas contra a corrupção como moeda de troca para o golpe da impunidade. O antagonista. O Globo ouviu o senador Randolph Rodrigues sobre as articulações dos parlamentares para tentar anistiar doações de campanha recebidas via Caixa 2. Pelo que ouvi, vão botar isso na votação das 10 medidas. Eles aprovam as medidas de combate à corrupção, sem distorcer o objetivo, e junto no pacote a anistia para doações de Caixa 2, com o pavor que tomou conta da casa. Depois que passar na Câmara, passa fácil no Senado. Esse é o movimento em curso, disse o senador da Rede. Ou seja, o governo quer trocar a aprovação das 10 medidas pela impunidade dos parlamentares. Resta saber se o povo vai aceitar ver os responsáveis pela destruição do Brasil impunes e com bolsos cheios. Aécio Neves defende tese de Caixa 2 diferenciado e propõe a salvação da política. Para o senador do PSDB, um político que ganhou dinheiro com a Petrobras deve ser diferenciado de quem recebeu R$100 para se eleger. O professor Vilhena, esse é outro que também não percebeu que as coisas mudaram. Não mudaram. Né? O Aécio, eu acho que está em 2014. Aí é um outro momento da história. Ele não entendeu. Ele foi um fruto do voto anti-PT. O pessoal não entendeu muitas vezes. E eu falei já diversas vezes aqui, dentro da minha análise, não significa que eu sou o dono da verdade, muito longe disso. Mas, por exemplo, a eleição municipal. Os candidatos têm seu valor, agora recente, mas foi a vitória do impeachment, do anti-PT, né? O Aécio recebeu uma votação consagradora em 2014 em São Paulo. É difícil achar um candidato presidencial que teve a votação que ele teve aqui no segundo turno. Não é pelas suas qualidades, que são poucas. É pela questão, é o anti-PT. As pessoas não queriam a Dilma, a ladra, não queriam a ladra outra vez governando o Brasil. Era essa a questão. E ele achou que era a vitória dele. Não, era a vitória contra a ladra, dos que não queriam votar no maior esquema de corrupção da história da humanidade. E ao falar isso, primeiro, não é que o Caixa 2 foi tipificado como crime na Ação Penal 470. O Caixa 2 já era crime muito antes. Essa tese é do Malheiros. E foi humilhado pela Carmen Lúcia no julgamento. Eu assisti. Que ela falou que nunca tinha visto alguém defender um crime no plenário do STF com aquela tranquilidade. Ele estava defendendo o grande Delúbio Soares, figura impoluta, grande pessoa, né? Então, essa é a história. E nenhum político recebeu R$100 para se eleger. R$100 não. Nem vereador. Nem vereador, nem, né, nada, nem chefe de quarteirão, né? Então, a coisa toda é que eles estão tentando fazer um grande acordão. E o grande acordão envolve o STF, Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Livrar essa cara do Caixa 2 e dizer que o crime é o Caixa 3. Qual é o Caixa 3? É aquele que pôs no seu próprio bolso o dinheiro. Eles estão tentando dar um tapa um passa-moleque no povo brasileiro. Eles vão perder. Os parlamentares em geral, liderados pelo PMDB e o PSDB, que vêm da mesma origem, o combate à ditadura, estão combatendo hoje a lei, a democracia. Estão todos reunidos para apresentarem no Congresso, junto com a votação das 10 medidas contra a corrupção, outra medida que favoreça a corrupção. Acontece que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu um grandão do PMDB, o Valdir Raupp, apesar de ser do estado de Rondônia, da alta direção do partido, porque ele alegou que um determinado dinheiro de propina foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Então, a conclusão do tribunal é que não adianta lavar o dinheiro na Justiça Eleitoral. Dinheiro de propina é crime de qualquer jeito. Essa medida é altamente salutar. É uma medida que os procuradores queriam, que a Operação Lava Jato pretende, tudo. Que a medida é a seguinte: o dinheiro vindo de propina não pode ser usado com aquele mantra que os corruptos sempre usam para se defender, né? Mas nossas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, o que, aliás, é mentira. A Justiça Eleitoral não tem capacidade, tem nem fiscal para aprovar conta nenhuma. Vai tudo ali no vai da valsa. Mas, além de ser mentira, é uma coisa absurda, porque Caixa 2, contabilidade ilícita, como o nome diz, é ilegal. Veja bem, o Caixa 2 é proibido para o empresário. Por que é que ele tem que ser proibido para o empresário e pode ser permitido para o político? Permitido só para o político. Na verdade, corrupção, receber propina em dinheiro vivo e
pegar dinheiro em forma de doação ou em contabilidade paralela são crimes diferentes, com gravidades diferentes, mas são crimes. O Caixa 2 é proibido para o empresário porque altera uma lei fundamental do mercado livre, que é a igualdade de condições na concorrência. E tem que ser proibido na atividade política porque é um tipo de crime que interfere na vida do cidadão de duas formas. Na forma econômica, ao negar a pagar imposto, e na forma política, ao tirar dele a isonomia na disputa dos candidatos que ele vai escolher numa eleição. Não caia nessa conversa. Foi Fernando Henrique Cardoso, que merece ainda um livro-reportagem sobre o golpe da reeleição em 97, quem deu a senha. Caixa 2 não é crime, mas erro. Ora, erro. Renan Calheiros e Romero Jucá assinariam e certamente festejaram. A quem ainda engana, a FHC é chancela de correção. Ocorre que a tese que vestiu como sua capa de estadista é a que tenta legitimar a anistia ao Caixa 2, como se este já não estivesse tipificado penalmente, por exemplo, como lavagem de dinheiro. Aécio Neves, claro, foi atrás. Na terça, numa festa em Brasília, o presidente do PSDB esteve à vontade para desenvolver um raciocínio a respeito. Segundo o senador, aqueles que receberam dinheiro por fora para a campanha eleitoral não poderiam ser comparados aos que enriqueceram por meio da corrupção. Não é bonito? Eu acho que são coisas diferentes, ouvinte. Coisas que precisam ser distinguidas até para a devida punição. Mas acho também que é tudo crime. Eles, FHC e Aécio, acham que não. Que o Caixa 2, é mero erro. Aécio acha que misturar as coisas, crime menor, que para ele é erro, com o maior, significa criminalizar a política. Mas isso apenas se, como acabou por sugerir, não houver homens públicos honestos no Brasil. Ele deve achar que não há. Eu acho que há. O que se projeta neste discurso, porém, é nada menos que a base em que se erguerá a campanha eleitoral de 2018, em que esses senhores tentarão nos convencer de que devemos votar no menos pior, como se não votássemos no menos pior desde sempre, aliás. O problema é que esse enredo, que pretende reciclar um crime como erro inocente, pode não servir ao próprio Aécio, que não é apenas investigado por Caixa 2, mas que, não nos esqueçamos, foi também citado em delação premiada como tendo orientado a Odebrecht sobre pagamento de propina quando da licitação para a obra da cidade administrativa de Minas Gerais. E, enquanto isso, enquanto os políticos atrasados tentam proteger e limpar o Caixa 2, o Ministério Público e o Judiciário já avançam sobre o Caixa 1. Mas esta é outra história.